Nós continuamos com a nossa sessão suspensa e, nesse momento, nós vamos ouvir a manifestação do senhor Mário César de Aguiar, presidente do Sistema Fiesc, para apresentar a agenda da água, o suprimento, a qualidade, a falta e o excesso. Muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui na Assembleia Legislativa, essa casa que tanto benefício traz para a sociedade catarinense. Aqui são discutidos os temas mais importantes para Santa Catarina e é por isso que nós estamos aqui, presidente Mauro Nadal. Queria lhe agradecer a oportunidade de lhe cumprimentar, de nos proporcionar esses minutos para apresentar aqui um tema que achamos extremamente importante. Queria também cumprimentar o deputado Marcos Rosa, em seu nome cumprimentar a todos os parlamentares que nos prestigiam na tarde de hoje. O que nós queremos tratar, eu não sei se podem passar as imagens aí para nós, é um tema extremamente importante para Santa Catarina, né? É o tema da água, né? Nós temos aqui no Estado um ativo bastante significativo. Pedir o passador, por gentileza. Então, a Fiesc, preocupada com essa questão da água, né, que é um ativo fundamental para o desenvolvimento econômico das pessoas, para tratar da saúde das pessoas, e que tem abundância aqui em Santa Catarina, mas é um bem finito, e nós temos que dar um tratamento adequado para essa situação. Então, eu quero começar a minha apresentação trazendo aqui três pensadores famosos, Benjamin Franklin, que disse que quando o poço está seco, aí nós sabemos o valor da água. Isso é uma realidade. Nós, inclusive, estive lá com o presidente Nadal, na missão para os Emirados Árabes, e nós sabemos, junto com o deputado Antídio Lunelli, sabemos o valor e o custo que é aquele ativo lá para os Emirados Árabes. Eles não têm a facilidade de obtenção da água como nós temos. E, por conta disso, eles têm um cuidado muito maior do que nós temos, né? A outra frase de Leonardo da Vinci, veja que isso é uma coisa antiga. A água é a força motriz de toda a natureza. E mesmo Leonardo da Vinci disse que o tempo e a água, tudo muda. Então, a água ele é um bem essencial para a vida. Isso é um ativo importante para a manutenção da saúde das pessoas. O ser humano não consegue conviver sem a água. Ora, se nós temos esse ativo, por que não tratá-lo bem? Por que não valorizarmos esse ativo, né? Então, é uma matéria-prima para a produção de alimentos, enfim, para a subsistência da população catarinense e brasileira, evidentemente. Então, a nossa proposta aqui é apresentar aos senhores parlamentares a Agenda da Água. Nós estamos lançando esse documento aqui na Assembleia Legislativa. Ele é um documento vivo, ele é uma proposição que está aberto a receber críticas, a sugestões. A ideia final desse documento, discutir com a sociedade, para nós criarmos uma política pública que nós possamos valorizar esse ativo, como eu disse. É importante que a gente tenha a consciência da importância dessa água, desse bem finito, que pode trazer, se nos faltar, graves prejuízos para a sociedade catarinense. Então, esse é um documento que é um convite para a discussão e para receber contribuições da sociedade para criarmos essa política pública. Então, cada um dos deputados receberá esse documento e ele está aberto, então, para receber as críticas e sugestões e queremos discutir isso com toda a sociedade organizada de Santa Catarina. Bom, vou tratar ele aqui sobre vários aspectos. O primeiro aspecto é o suprimento, né? Um balanço qualitativo e quantitativo. Aqui alguns dados, esses dados são todos dados oficiais, né? Então, nós temos aqui 80% das regiões hidrográficas, elas estão num nível insustentável em relação à qualidade e 70% insustentável no que tange à quantidade. Um outro dado, que em 2027 estimava-se que praticamente todas as regiões hidrográficas de Santa Catarina estarão com balanço hídrico de crítico a insustentável. Então, esse é um grande alerta que nós temos aqui em Santa Catarina. E toda a informação que nós estamos dando tem fonte identificada. Na questão do suprimento, as proposições de destaques. Repito, isso é um documento vivo, aberto para receber as informações, críticas e sugestões. Estimular o consumo consciente nas cidades. Privilegiar o uso de água superficial.
Redução das perdas de água no sistema de abastecimento. Quantas cidades que têm uma perda enorme? Sou de Joinville, sei que a perda da água tratada em Joinville, se não chega a 50%, é muito próximo disso. Trata-se esse ativo e se perde, quer dizer, um custo para a sociedade. Investir em tecnologias para uso eficiente, aproveitamento, né? Gasta-se equipamentos que gastam muita água, então a preocupação é se reduzisse o consumo de água para atender as indústrias, para atender o próprio consumo humano. Planejar o uso sustentável das águas subterrâneas. Então, esse também é um ativo que não pode ser explorado de qualquer maneira. Na questão da qualidade, nós estamos numa situação que é vergonhosa para Santa Catarina. Santa Catarina, que tem índices compatíveis com os melhores países da Europa, com países reconhecidamente de boa qualidade, nós, na questão do saneamento, estamos numa condição muito vergonhosa. Então, eu acho que essa é uma questão prioritária para Santa Catarina. Nós somos o 19º estado na posição do ranking de índice de atendimento urbano de esgoto em Santa Catarina. Então, bem abaixo, nosso atendimento é de 32%, quando comparamos com a média nacional de 64%. Não é essa a cara de Santa Catarina. Nós somos um estado que tem outra dimensão do que ter essa dimensão que está colocada aqui. Somente em 2021, Santa Catarina teve 2.769 internações por doenças de veiculação hídrica. Olha o custo que isso impacta para a saúde pública. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada R$1 investido em saneamento, gera uma economia de R$4 em saúde. Então, é importante termos isso muito bem levantado. Nós temos uma ferramenta na Federação das Indústrias, que nós chamamos de Monitora, o Monitora Fiesc, e mostra que, nos projetos de saneamento, 22% estão em andamento, 33% estão com andamento comprometido e 44% com prazo expirado. Acho que esse é um ponto de alerta. Vamos retomar essas obras, porque isso é uma questão fundamental para a saúde da população catarinense. A questão da balneabilidade, né? Temporada de 2022 a 2023, 85%, aliás, 85 praias nossas estavam impróprias para banho, 36% de comprometimento. Nós temos uma fonte de recursos importante no nosso litoral. Como é que nós queremos ser atrativos se nós tratamos o turista e a própria população catarinense com esse desprezo no tratamento da água? De janeiro a fevereiro de 2023, foram registrados mais de 7,9 mil pacientes com surto de diarreia. Olha o custo para a saúde pública, olha a improdutividade das pessoas que têm esse tipo de doença. Demandas de investimentos para universalização do saneamento básico. Então, aqui estão algumas sugestões que nós estamos colocando. O investimento necessário para resolver o saneamento em Santa Catarina da ordem de 6,4 bilhões. Mas se nós olharmos à direita, olha os ganhos econômicos que nós teremos, 23,9 bilhões de reais. Então, tratar de saneamento não é gasto, é investimento. Essa tem que ser a perspectiva do Estado. A população será beneficiada de 2,5 milhões de pessoas com água tratada e 6,3 milhões de pessoas beneficiadas com a coleta de esgoto. Os benefícios econômicos são sensíveis, né? Aumento da produtividade do trabalho, da valorização imobiliária e da própria movimentação econômica e a redução do custo do tratamento da saúde das pessoas. Outras proposições de destaque: fortalecer a vigilância sanitária, é fundamental nós inibirmos as ligações irregulares, monitorar a qualidade da água nos córregos e rios, impedir que as pessoas poluam esses córregos e rios, concluir as obras de saneamento, criar ambiente jurídico e institucional que seja favorável para a concessão de parcerias público-privadas. Sabemos da deficiência fiscal que tem o Estado e a União para fazer os investimentos necessários, então, criar mecanismos que permitam a participação de parcerias público-privadas é extremamente saudável. Na questão da falta, eu falei do suprimento da qualidade, agora a falta, né? Várias regiões, e aqui eu estou colocando, por exemplo, principalmente o oeste catarinense, 42% das cidades em 2022 decretaram estado de emergência por falta de água. Sabemos que o oeste catarinense, um centro
produtor de proteína animal, o importante, é o principal produto da pauta de exportação de Santa Catarina, que fica prejudicado por falta de água, né? Então, criar mecanismos que permitam que as unidades privativas tenham o processo de contenção de água para sua manutenção é fundamental. Criar uma legislação que permita esse tipo de atividade. A região do Oeste, Extremo Oeste e Meio Oeste foram mais afetados em cerca de 800 ocorrências em 10 anos. Então, estão todos os dados aí do impacto que a falta de água provoca para a economia e para a sociedade como um todo de Santa Catarina. Bom, as proposições sobre a falta de água. Manter a cobertura vegetal. É fundamental mantermos a cobertura vegetal. Fazer a proteção de nascentes, das fontes e da mata ciliar. Fazer a gestão eficiente e participativa dos recursos hídricos. A valorização dos comitês de bacia. Isso é fundamental, essa valorização dos comitês de bacia. As pessoas do próprio local que estão na determinada bacia que vão entender exatamente quais são os cuidados que tem que ter com a água. Criar incentivo ao pagamento por serviços ambientais. Pessoa que preserva deve cobrar esse valor, deve receber por esse ativo, né? Criar uma conscientização e, principalmente, uma educação ambiental que venha desde lá do ensino fundamental, que seja uma temática a ser colocada nas escolas, que esse é um bem importante para a manutenção das pessoas e que é um bem finito. E permitir a construção de reservatórios e áreas de preservação. Agora vamos tratar do excesso, que é a outra pauta dessa agenda, né? Santa Catarina ocupa a 6ª posição no ranking de prejuízos totais decorrente de desastres naturais. Foram mais de 32 bilhões de reais que foram investidos para combater, para resolver a questão das enchentes que tivemos em Santa Catarina. Nós estamos no primeiro lugar no ranking de prejuízos às indústrias nos últimos 32 anos. Provavelmente agora o Rio Grande do Sul, pela catástrofe que houve lá, pode nos ultrapassar. E eu acho que o lançamento desse documento, ele é muito próprio nesse momento em que nós estamos discutindo as catástrofes climáticas que assolaram, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. Então, Santa Catarina foi o estado que mais declarou emergência, calamidade de chuvas em 10 anos. Então, o excesso de água tem que ser tratado. Limpeza dos rios, as contenções, é fundamental que tenha essa preocupação em Santa Catarina. E a logística, como é que fica? Fica comprometida, né? Foram comprometidas 6 rodovias federais e mais de 30 rodovias estaduais nos últimos anos. E essa é uma preocupação importante, é a despesa que temos por conta de não termos o controle das nossas águas. O fechamento da barra do Rio Itajaí causou prejuízos milionários para a indústria exportadora. Então, é fundamental nós termos um cuidado com a questão da logística. Bom, esse, então, é um outro documento que nós fizemos, né, que a nossa indústria tem essa preocupação do controle de risco. Então, um documento que não está contemplado aí, mas é um outro documento disponível, que é a nossa indústria resiliente. Ela precisa estar preparada com condições de absorver esses fenômenos climáticos que têm impactado a nosso território catarinense. Então, é um documento específico para a indústria, tratando dos graves riscos e como pode ser mitigados esses problemas. O Rio Grande do Sul é um grande exemplo para nós hoje, né? E nós temos aqui em Santa Catarina essa ferramenta que eu já citei, o Monitor Fiesc, em que mostra que 60% das obras de projeto de mitigação e contenção de enchentes em Santa Catarina estão com andamento comprometido e 40% delas com prazo expirado. Essa é uma preocupação que o Estado tem que ter. Sai muito mais caro você fazer a correção do que fazer a prevenção da enchente. E fazer as obras de contenção é fundamental para evitar os prejuízos para toda a sociedade catarinense. As proposições que tratamos sobre o excesso. Elaborar o Plano Estadual de Adaptação para Mudanças Climáticas, incluída aí a logística. Eu estava comentando ainda hoje, né, uma foto que vimos lá da fábrica da Coca-Cola, no Rio Grande do Sul, em que tem mais de 50 caminhões que estão dentro da água. Tivéssemos aí um plano estadual de adaptação para essas mudanças, certamente, preventivamente, esses caminhões não estariam no pátio da Coca-Cola. Então, é importante elaborar esse plano estadual.
olhando as características de cada região e dotando essa região de mecanismo de mitigação dos efeitos das cheias. Avaliar a capacidade atual das barragens, isso é fundamental, fortalecer a defesa civil, prover gestão eficiente da operação das atuais barragens, é fundamental, investir em infraestrutura de drenagem, enfim, a questão do projeto da JAICA para ser implementado, felizmente o governador está iniciando a implantação desse projeto, monitorar a vazão dos rios, e aqui tem uma contribuição do Senai de Santa Catarina. Nós estamos construindo em Santa Catarina a Constelação Catarina. São 13 nanosatélites que serão lançados para monitorar a defesa. E dentro da defesa está exatamente o controle climáticos, né? Dando um aviso já prévio de qual será a intensidade pluviométrica que ocorrerá em determinada região. Nós já lançamos, não sei se os senhores sabem, no ano passado, um satélite que passa 2 vezes por Santa Catarina, ele orbita a 600 quilômetros de distância, e essa Constelação Catarina, são 13 nanosatélites que estarão passando por Santa Catarina e por todo o território brasileiro, jogando informações para que haja previsibilidade do índice pluviométrico em todo o Brasil. A governança é fundamental. Uma boa governança vai mitigar os efeitos do que nós colocamos, da falta, do excesso, da qualidade e do suprimento. Então, esse documento também contempla a questão da governança. E quais são as proposições que nós colocamos? Elaborar uma política de Estado para os recursos hídricos. É fundamental que o Estado tenha essa política, essa preocupação com os nossos recursos hídricos. Fortalecer a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, os conselhos de recursos hídricos nos âmbitos estadual e federal. Fortalecer e capacitar comitês de bacia, apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água. São proposições que estão colocadas nesse documento, presidente, e que podem ser complementadas com outras informações, e nós contamos muito com a participação dos parlamentares, bem como toda a sociedade catarinense. Então, rapidamente, agradecendo a oportunidade e deixando aí a Federação das Indústrias aberta para receber as críticas e as sugestões, mas está aqui o nosso alerta. É um documento fundamental de um ativo importante que o Estado tem e que nós sabemos que não está dando valor para esse ativo. É importante que a sociedade catarinense tenha um olhar mais atento para essa quantidade de água que nós temos e que está tão mal descuidada por conta, historicamente, da desvalorização que nós damos para esse ativo. Agradeço muito a oportunidade, presidente, e nos colocamos à disposição na Federação das Indústrias de Santa Catarina. Deputado Antídio Lunelli. Nobre presidente Mauro de Nadal, doutor Mário, nosso digníssimo presidente da Fiesc, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que faz, que desenvolve, né, com a preocupação sempre por todo o nosso querido estado de Santa Catarina. E lhe dizer que nós lá em Jaraguá do Sul, na questão das águas, né, o nosso SAMAI é modelo, nós temos água tratada para toda a nossa população para os próximos 25 anos e 92% do esgoto tratado. Mas, presidente, o senhor conhece Jaraguá do Sul, sabe das dificuldades dos morros que nós vivemos lá, né? Que temos, mas eu sempre digo, nós que aprendemos de casa, o cuidado com a natureza, aprendemos lá com o nono, com a nona, com o pai, com a mãe, né? Do cuidado que sempre tivemos. Para o senhor ter ideia, meu falecido pai chegava a pegar a terra na mão e cheirava a terra e sabia o que ela precisava. E, infelizmente, nós temos descuidado, destratado a nossa natureza e, infelizmente, nós estamos pagando caro hoje por isso. Principalmente nas cidades, as construções em cima dos rios, não se respeita um plano diretor, né, e agora nós precisamos correr atrás do prejuízo. Mas o objetivo é parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o senhor faz frente à Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Deputado Pepe Colasso. Presidente, cumprimentar o presidente Mário, que agradecer por trazer um trabalho tão norteador para as questões de águas, né, estudo das águas aqui de Santa Catarina, principalmente por trazer também dentro disso um tema muito importante, que é a questão da prevenção dos desastres, né, climáticos, naturais, que nós já sofremos muito e que o Estado do Rio Grande do Sul está sofrendo.
Eu gostaria, eu sei que eu sou muito incisivo nisso, que é um assunto que eu sempre trago aqui nesse plenário, que é a questão da redragagem do Rio Tubarão, que diz respeito ao sul de Santa Catarina, uma cidade que já sofreu em 74 com uma grande enchente, que nós já tivemos nos últimos anos, o transbordamento do Rio Tubarão e está deixando toda aquela população da região do Amurel muito apreensiva, que o Estado de Santa Catarina possa tratar desse assunto também como prioridade. Eu tenho defendido muito essa pauta como uma pauta também de prevenções para o Estado de Santa Catarina. Nós estamos vendo, presidente, ontem eu coloquei isso na reunião da CCJ, quando nós discutimos o projeto do deputado Camilo, da questão do fundo da Defesa Civil, tem um fundo específico para a Defesa Civil aqui no Estado de Santa Catarina, eu coloquei algumas preocupações que nós temos, quando a gente olhou o que sofreram os homens públicos agora no Estado do Rio Grande do Sul, quando da tragédia lá, o quanto a população está atenta e culpou as tragédias por falta de políticas públicas efetivas para tratar de um assunto tão importante. Então, eu quero aqui, além de parabenizar, alertar os homens públicos que a gente trate isso, esses assuntos de prevenção, como política pública realmente que efetive trabalhos específicos para que a gente possa combater isso que já virou uma naturalidade, infelizmente, aqui na região sul. Que a gente não discuta isso só quando o céu está nublado, que a gente possa discutir isso também quando o céu está azul. Muito bem. Palavra, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, cumprimentar muito especialmente o nosso presidente da Fiesc, doutor Mário Aguiar, que hoje traz um tema crucial para o futuro, não só de Santa Catarina, mas do mundo. E um tema com muita riqueza técnica, com uma visão, como todo o documento que sai da Federação das Indústrias de Santa Catarina, mas o mais importante, além de todas as informações pertinentes que esse documento apresenta, é também o chamamento da atenção para a sociedade, para o cidadão, para a classe governante do Estado de Santa Catarina e do país. Nós temos sim que botar como agenda prioritária a questão das águas. Vossa Excelência acabou de falar que a água é um dos principais ativos de Santa Catarina, e é verdade. Nós temos hoje quase 40% do território já preservado com florestas, mas as águas, ou o excesso ou a falta, tem causado muito transtorno para a sociedade, prejuízo econômico para a sociedade. Um ano é estiagem no meio oeste, outro ano é enchente no Vale do Itajaí, no sul de Santa Catarina, e aos poucos a nossa indústria, o setor, o cidadão comum, o trabalhador, vai sendo penalizado. Acredito que a partir dessa tragédia que aconteceu nesse último ano, a gente olha agora para o Rio Grande do Sul, mas nós aqui em Santa Catarina estamos há um ano sofrendo alagamentos, enchentes, intempéries, furacões, chuvas de granizo, que tem causado um prejuízo muito maior do que os números que o senhor colocou aqui. Então eu quero parabenizar, dizer que tem que ser um compromisso de toda a sociedade e que nós temos que, a partir desse ano, nós temos que planejar, baseado em tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mais 30 segundos, deputado. Cuidarmos do Estado de Santa Catarina, porque a estrutura pública também não está montada. A Secretaria da Agricultura não tem um departamento que cuida de irrigação, de drenagem, de prevenção de enchentes. A Secretaria do Meio Ambiente não consegue sozinha travar toda essa questão. A Defesa Civil da mesma forma. A governança é a grande chave e essa foi a mensagem que vocês deixaram. Só temos que agradecer à Fiesc por trazer esse documento até a Assembleia Legislativa. Deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, eu também, presidente Mário, parabéns pelo teu trabalho como presidente da Fiesc. Parabéns pelos seus vice-presidentes espalhados por toda Santa Catarina. E parabéns por você passar com uma transparência todos os problemas que nós enfrentamos em Santa Catarina. A Fiesc parece que acompanha as ações do governador. O governador também tem essa ansiedade. Agora, há 15 dias atrás, estivemos lá na cidade do Rio Grande do Sul assinando a ordem de serviço para começar a resolver o problema do Alto Vale. E agora, nesse final de semana passado, inclusive,
novamente o problema ali já alagando as cidades. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua visão. Nós, os 40 parlamentares, eu tenho quase certeza que a gente está tão preocupado tanto quanto você para resolver os problemas. Infelizmente, nós não conseguimos. Começando na questão logística, eu sou empresário e enfrento esse problema todo dia em Santa Catarina. Pô, às vezes, num instante, a gente, em qualquer momento, a gente poderia estar resolvendo esse problema. Mas, infelizmente, as nossas BRs estão detonadas, nós não temos logística em Santa Catarina. E Vossa Excelência, junto com sua equipe, traz e leva ao conhecimento do governador das principais necessidades que nós temos aqui em Santa Catarina. Parabéns pelo seu trabalho e eu tenho certeza que você pode contar com os 40 parlamentares para a gente tentar amenizar a dores dos catarinenses. Deputado doutor Vicente Caro Preso. Queria saudar o nosso presidente, demais deputados, e em especial você, presidente Mário, da Fiesc, um órgão que nos orgulha pela sua responsabilidade social. Eu acho que entidades como essa são a referência. Aliás, a entrega de mais um grande documento por parte da Fiesc mostra a responsabilidade com o Estado. E não é só responsabilidade. Os empresários precisam de tranquilidade, precisam que o governo e que nós, que damos respaldo ou não ao governo, contribuam de uma maneira determinante para oferecer condições e não acontecer o que aconteceu com muitos estados que, na ânsia da ganância, vamos dizer assim, acabaram por destruir boa parte da sua reserva natural e, acima de tudo, contribuir para as desgraças que hoje em dia, por razão lá fora, nós aqui pagamos. E não pagamos por pouco, senhor presidente. Senhor presidente da Assembleia. Foi uma dádiva que se abateu apenas e tão somente no Rio Grande do Sul, um pouco em Santa Catarina. Aqui a gente já viu como nós estamos vulneráveis. Eu iria fazer um discurso justamente sobre isso, a necessidade de se terminar várias obras importantes de contenção de cheias. Aqui está o ex-prefeito de Blumenau, que também pode tocar nesse assunto, e eu que sofri, que sou de Blumenau, e que sofri como até médico do quartel em 83, a gente sabe a importância que tem a gente cuidar do meio ambiente, porque a gente cuida de tudo, da produção, da economia, enfim. Mais uma vez, parabéns, senhor presidente. Deputado Emerson Stein. Presidente Mário César Aguiar, também quero agradecer por trazer para a Assembleia esse documento importante que mostra a realidade hoje, não só em Santa Catarina, mas como no Brasil e também no mundo. E é o nosso bem maior. Nosso bem maior é a água, que a gente possa continuar esse trabalho de conscientização e de cuidado com as nascentes, com as cachoeiras, em cada município de Santa Catarina. Então, parabéns, com certeza irei ler esse material e levarei isso para a nossa vida, e com o nosso trabalho em conjunto, os 40 deputados, faremos esse trabalho de conscientização também para o nosso povo de Santa Catarina. Muito obrigado e parabéns. Deputado Napoleão Bernardes. Querido presidente Mauro de Nadal, colegas deputados, presidente Mário, nosso carinho, nosso respeito. Ao longo de 7 décadas, a Fiesc tem sido uma bússola e uma referência muito importante no sentido de promover inteligência para o desenvolvimento do Estado em todos os seus aspectos. Nas grandes causas em que o Estado foi vencedor, a Fiesc esteve ao lado, como mentora, como pesquisadora e como indutora também de conhecimento, de dados, subsídios para nortear esse desenvolvimento. E não há dúvida, esse documento, a Agenda da Água 2024, também será norteador dessa, que é uma das causas tanto indutoras para o desenvolvimento em todos os aspectos, humano, social, econômico, como limitadora, se for o caso, e é o que nós não desejamos. Que a água, como a natureza, possa ser uma plena indutora do nosso desenvolvimento como um todo, em todos os seus aspectos, em todos os seus matizes, e jamais seja uma limitadora. E Santa Catarina vive esse paradoxo dos extremos, a abundância por um lado, mas o excesso por outro,
a questão da qualidade, que tanto nos orgulha alguns índices e alguns indicadores para o mundo, e esse, no saneamento, é um dos indicadores que, infelizmente, nos envergonha. Então, na dúvida, a Fiesc tem sido a parceira número 1 do Estado no que diz respeito a colocar na centralidade do debate a agenda da infraestrutura e, não há dúvida, assim será também em relação à agenda da água. Eu aproveito a oportunidade, senhor presidente, para destacar também a presença entre nós, além da Fiesc, mas estão em plenário os vereadores Douglas Marchetti e Gilmara, do município de Timbó, lideranças importantes, assim como o vereador Prando, do município de Ouro, e eu destaco com muito carinho a presença desses grandes líderes regionais aqui em plenário junto conosco. Muito obrigado. Deputado Sorato. Senhor presidente Mauro de Nadal, presidente Mário, parabenizar a Fiesc por estabelecer essa agenda da água. Falando especificamente de saneamento, a minha cidade natal, Tubarão, há poucos anos atrás, em 2011, tinha 0% de tratamento de esgoto, de saneamento básico. Após um forte investimento, municipalização do sistema de água, hoje Tubarão tem 42% já de tratamento de esgoto, de saneamento. Isso demonstra que nunca é tarde para se começar um trabalho e começar a fazer realmente algo em prol da sociedade. E essa agenda da Fiesc, eu não tenho dúvida que vai colocar prazos e datas e cobrar das administrações públicas estaduais e municipais também, para que a gente tenha o maior número de municípios tratando da sua água. Então, parabéns à Fiesc e todos os envolvidos. Deputado Marquito. Senhor presidente Mauro Nadal, uma boa tarde ao presidente Mário, por estar aqui trazendo essa agenda tão importante, vim acompanhando toda a sua fala e dizendo a importância do setor industrial, setor empresarial, entrar de cabeça nesse tema, tendo em vista que a água ou os recursos hídricos são ativos, mas também são natureza pura que precisam ser preservados. Acredito que a Fiesc, colocando no centro dessa agenda a questão do Plano Estadual de Adaptação Climática, é central. Nós temos aqui, a própria EPAGRE desenvolve programas de proteção do solo, como plantio direto de hortaliças e outras culturas, que podem ser soluções. Todo o trabalho baseado em soluções com a influência da natureza, como soluções baseadas na natureza, onde a Universidade Federal de Santa Catarina, empresas, instituições têm trazido essas formas de se adaptar a esses eventos climáticos extremos, e certamente a questão das bacias hidrográficas, a questão da gestão e a questão da governança. O poder público sozinho não vai dar conta, a sociedade civil organizada não vai dar conta e o setor empresarial sozinho não vai dar conta. A gente precisa criar esses mecanismos e eu quero colocar aqui o Parlamento, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente à disposição dessa construção, especialmente do Plano Estadual das adaptações ou da adaptação às mudanças climáticas. E certamente Santa Catarina precisa muito, tendo em vista os indicadores que o senhor mesmo apresentou. Então, quero aqui reforçar essa atuação da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, que vem se dedicando a essa pauta também, a próprio programa de Alesc Sustentável, que tem trazido debates e temas em relação a essa questão, e mais uma vez é importantíssimo ter a Fiesc alinhada com essas questões tão centrais, globais, mas que atuam e que atingem diretamente as nossas comunidades. Parabéns. Deputado André de Oliveira. Boa tarde, presidente. Deputado Mauro de Nadal. Cumprimentar aqui e parabenizar o presidente da Fiesc, nosso querido Mário de Aguiar. Deixar aqui a mensagem, presidente Mário, que é muito importante para o povo catarinense essa preocupação da Fiesc, porque nós temos no estado de Santa Catarina índices extraordinários com relação a desenvolvimento econômico, índices de desenvolvimento social. Nós somos, com certeza, o melhor estado, ou pelo menos o mais procurado para se viver de todo o Brasil. Nós temos gente do Brasil inteiro vindo para cá. Mas quando a gente fala de questões de água, saneamento básico, nós temos índices complicados no Brasil. Talvez um dos piores, estamos entre os piores comparado com outros estados. E saber que a Fiesc está entrando com força e com este planejamento, com esta organização, com esse empenho e capacidade produtiva e técnica nessa pauta, a gente sabe que, com certeza, o Estado vai caminhar a passos largos. E aí nós, lideranças públicas, seja do Estado ou dos nossos municípios, a gente precisa contribuir, precisa estar à disposição. Nós lá de Itapema, Porto Belo, o deputado Emerson aqui, com certeza vai concordar comigo, nós já estamos preocupados no nosso município,
nem vamos falar de saneamento básico, que é um problema sério lá na nossa região, mas, por exemplo, abastecimento de água em Itapema e Porto Belo é algo que nós precisamos pensar nem a longo prazo, a curtíssimo prazo. Então, parabenizar mais uma vez a Fiesc, né, a vossa presidência, por esse trabalho. A gente vai ler, vai estudar e estamos à disposição. Muito obrigado. Senhor presidente, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu quero parabenizar a Fiesc, na pessoa do Mário, por sempre trazer esses temas relevantes e futuristas, se antevendo às situações, e é uma temática realmente, e até certo ponto, até nos constrange essa questão do saneamento em Santa Catarina, e essa pauta da água é muito importante. Já temos essa campanha que a Fiesc também sempre tem falado sobre a questão da logística, questão da infraestrutura, das nossas rodovias, e agora não há como negar que temos toda essa questão da alteração climática, que tem atingido muito forte, não só o Rio Grande do Sul, mas o sul do país, aqui Santa Catarina, e nós precisamos nos preparar para esses novos desafios. Parabéns à Fiesc por sempre trazer essas pautas, não só de tomarmos posição com o que já aconteceu, mas principalmente de sermos proativos e preventivos. Parabéns ao Mário e toda a Fiesc. Presidente Mário, parabenizá-lo em nome dessa presidência pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da Fiesc e também parabenizá-los pela sensibilidade de sempre estarem estudando e oferecendo alternativas a temas tão importantes como este tema, que é o tema da água, né? E toda vez que a Fiesc nos provoca a discussão ou nos traz algum encaminhamento, ele sempre vem embasado pela expertise e por todo um trabalho de pesquisa em loco que garante toda a segurança na informação que a nós é trazida, né? Então, nós rendemos as nossas considerações a todo o valoroso trabalho que a Fiesc faz por todo o estado de Santa Catarina. Você veja só, falar de água, é um tema tão antigo e, ao mesmo tempo, um tema tão moderno, né? Não somente em virtude das intempéries que estão acontecendo nesse momento, mas pela vida das nossas cidades. Há algum tempo atrás, e não precisamos andar por muito, há uns 40 anos atrás, quando o agricultor resolvia investir na compra de um pedaço de terra, a primeira coisa, Antídio, que eles olhavam, será que tem água na propriedade? Tivesse água na propriedade, o preço da terra já era outro, isso lá 40, 50 anos atrás, né? E na cidade não era diferente, falo da realidade dos pequenos municípios, quando as pessoas resolviam morar na cidade, era oferecido um terreno, e esse terreno, a primeira coisa, né, Berlanda, tem água no terreno? Tem poço? Tem fonte? Tem alguma vertente que a gente possa explorar para ter água de qualidade dentro de casa? E depois veio a modernidade, mas junto com tudo isso, as pessoas sempre procuravam, na formação e aglomeração de pessoas, procurarem estabelecer as suas cidades próximas aos rios. E hoje, na atualidade, a gente enfrenta esses problemas quando acontecem fortes chuvas, a exemplo do que aconteceram nesses últimos tempos. Os primeiros impactados são justamente esses que estão residindo próximos a esses rios, porque o rio era a grande alternativa na busca da água. Então, hoje, os grandes desafios nossos é como nós vamos resolver esses problemas, né? Nós criamos no ano passado, presidente Mário, aqui no Parlamento Catarinense, as nossas bancadas regionais. E o importante é que essas bancadas estão independente do partido político que cada deputado representa dentro das bancadas, focando em temas pontuais e regionais. Aquilo que foi trazido há pouco aqui pelo deputado Pepe Colasso, que coordena a bancada do Sul, é uma grande preocupação. E dentro dos repasses da economia da Assembleia, nós estamos direcionando alguns recursos para atendimento de pleitos regionais que são levantados pelas bancadas. E lá eles estão discutindo um tema muito importante, que é a bacia do Rio Tubarão, que precisa, nesse momento, em torno de 8 milhões de reais para a atualização de um projeto que, claro, com seus investimentos, vão ultrapassar a casa dos 500 milhões de reais, mas esse projeto dará um fôlego para resolver um problema pontual que há pouco tempo atrás ceifou vidas e muito patrimônio em toda aquela região, né, envolvida pela bacia do Rio Tubarão. Então, esse olhar diferenciado, regionalizado, que comunga com problemas pontuais,
também consegue encontrar soluções, né, através dos bons encaminhamentos. E todo o ensaio que o amigo traz ao conhecimento dos pares aqui da casa, nesse estudo preocupante com relação à água, enriquece também o trabalho deste parlamento num tema tão pontual que aqui seguidamente ele é debatido e ele é analisado, discutido e feito encaminhamentos, quer seja aqui em Santa Catarina ou junto ao governo federal. Então, novamente, parabéns pelo tema, parabéns por esse momento em que o amigo está aqui na Assembleia Legislativa mostrando a Santa Catarina tudo aquilo que é a preocupação de uma instituição que tem uma marca muito forte de trabalho, de perseverança e de bons exemplos para Santa Catarina e para o Brasil. Obrigado, deputado. Eu queria aproveitar aqui e agradecer novamente a oportunidade e dizer que esse trabalho é monitorado pela nossa área ambiental, que é comandada pelo Egídio Martorano, que também cuida da parte da infraestrutura e também da parte ambiental. Então, ele está à disposição de todos os senhores para receber críticas e sugestões para que nós possamos melhorá-lo cada vez mais. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Senhor presidente. Reaberta a sessão, passamos ao horário destinado aos partidos políticos, mas antes ouço pela ordem o deputado Lunelli. Muito bem, senhor presidente, eu gostaria de convidar os senhores e senhoras deputados à Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, estará logo mais às 18 horas no plenarinho desta casa, realizando uma audiência pública para debater os projetos ferroviários no estado de Santa Catarina. Presidente, o secretário do Estado dos Portos, Aeroportos e Ferrovias, o Beto Martins, e a sua equipe estarão apresentando os trabalhos em relação ao modal, assim como teremos uma exposição da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina em relação ao tema. Eu gostaria de estender o convite para os senhores deputados e a todos que nos assistem, tendo em vista a importância do debate sobre os projetos ferroviários em desenvolvimento no Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Seria isso. Pela ordem, deputado Berlanda. Presidente, eu peço a palavra aqui, senhores deputados, para saudar algumas visitas que nós estamos tendo aqui no dia de hoje. A Tânia Bortolini, que é presidente da Câmara de Vereadores de Brunópolis e pré-candidata a prefeita lá. Seja bem-vinda. Meu amigo Vili Kernen, que é o vereador de Brunópolis, já foi vereador lá. Nosso vereador Eliseu da Souza Antunes, vereador de Brunópolis, também está presente, bem como também Exaltino de Oliveira, vereador de Brunópolis. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Sejam todos bem-vindos. Pela ordem, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, colegas, para ressaltar também, homenagear a presença entre nós do meu querido amigo, o vereador Márcio Stock, que é de Bom Jesus do Oeste, uma grande liderança, caro amigo, representa aquela importante região. Fica aqui o cumprimento também do Parlamento Catarinense. Nós temos Bom Jesus, nós temos Riqueza, nós temos Tigrinhos, nós temos Maravilha. Sejam todos os vereadores e vereadoras bem-vindos a esta casa. Agora sim, horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao PSOL pelo tempo de 3 minutos. O segundo horário pertence ao PL pelo tempo de 16 minutos. Fará uso da palavra, deputado delegado Egídio. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, todo o público presente. Faço uso da tribuna hoje para cumprimentar e enaltecer aqui a presença de todos os meus colegas policiais civis de Santa Catarina, que mais uma vez enchem essa galeria e me enchem de orgulho por ter a companhia de vocês. Citar aqui o doutor Ulisses Gabriel, nosso delegado-geral da Polícia Civil, o delegado Marcelo, o delegado Daniel Regis, diretor da DEIC, Marcos Fraile, grande amigo, outros colegas delegados presentes, todos os policiais civis, o agente Flávio do Simpol, enfim, me desculpem se eu esqueci de nominar alguém, mas realmente todos vocês fazem parte desse momento especial no dia de hoje, porque, meus colegas deputados e deputadas, essa ou os policiais que estão aqui
são parte de uma grande equipe da Polícia Civil que traz muito orgulho para todos nós e todos os cidadãos catarinenses. Eles integram a nossa Coordenadoria Estadual de Combate à Corrupção, a SECOR, que tem braços em outras unidades do nosso estado, né? Por exemplo, lá em Blumenau, tem a Delegacia de Combate à Corrupção, mas todos eles sob o manto, sob o guarda-chuva da SECOR. E a SECOR tem números que, se eu fosse aqui ler para vocês, vocês ficariam impressionados com o salto de qualidade que a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina deu nos últimos anos no combate à corrupção, que, digo aqui, um dos crimes que traz mais prejuízos para toda a sociedade, porque quando falta recurso para a saúde, para a educação, ou principalmente para a segurança pública, é porque boa parte, ou uma parte desse recurso público é desviado para o bolso de criminosos. Então, meus colegas, sejam muito bem-vindos. Eu destaco aqui que somente o incremento das operações policiais de quase 400%, se comparado de 2022 a 2024. Realmente é um grande orgulho. Então, eu convido também os colegas deputados e deputadas a participar logo em seguida da entrega de moção de uma homenagem deste parlamento catarinense, senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, que foi aprovado por unanimidade aqui de todos os deputados de Santa Catarina, em que reconhece e parabeniza a Coordenadoria Estadual de Combate à Corrupção, a SECOR, e todos os seus integrantes, aqui na pessoa do seu coordenador, delegado Gustavo. Obrigado, parabéns à tua equipe pelas expressivas conquistas e melhorias continuadas nas atividades de combate à corrupção no estado de Santa Catarina. Hoje, se o nosso estado é exemplo, é o estado mais seguro do país e é o estado que hoje realmente nos orgulha e coloca a Polícia Civil em outro nível, já que o combate à corrupção acontece efetivamente, doa a quem doer, seja quem for, é linha dura no combate ao crime. Obrigado, colegas. Parabéns a todos vocês. Nós temos orgulho da nossa Polícia Civil e temos orgulho do combate à corrupção feito no estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, Bloco Social Democrático MDB e PSDB, fará uso da palavra deputado Dr. Vicente Caro Preso. Isso aqui é... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas que nos ouvem, eu queria que o pessoal da retaguarda passasse umas fotos aí que definem o grau de solidariedade do nosso estado, né? Isso aí é um pessoal de São João de Taperiús, uma cidade bem pequenininha que teve aí. Eles reuniram gente que doou a caixa, as caixas de banana, a produção de banana, a carreta que foi a esteio, a climatização, e vocês podem ver aí que a solidariedade não tem limites para nós, né? Isso dá um orgulho muito grande aí. Teve o Schneider, que é um dos vereadores lá de São João de Taperiú, uma cidade que fica ali do lado de Barra Velha, entre Joinville e Araquari, ali, né, no nordeste do estado. Então, parabéns a essas pessoas pelo exemplo, grande exemplo de solidariedade aí. Tem muitas pessoas que vão lá, compram os seus alimentos também, magnífico, né? Mas está aí o potencial do coração aberto do catarinense. Parabéns ao pessoal da produção de banana de Santa Catarina, e nós temos um orgulho muito grande de vocês. Obrigado. Hoje eu venho à tribuna fazer uma reflexão. Precisamos olhar para o Rio Grande do Sul e aprender com os trágicos eventos recentes. A devastação causada pelo excesso de chuvas no Vale do Taquari poderia ter acontecido aqui. Ainda há pouco nós falamos, estava aqui o presidente da Fiesc. Poderia ter acontecido aqui, gente. Somos conhecidos internacionalmente por enchentes. Se é uma coisa que Santa Catarina é conhecido, é por enchente, né?
Quem é ali do Vale do Itajaí, principalmente, sabe do que eu estou falando. Foram menos de 400 quilômetros que separaram a região do Rio Grande do Sul ao Alto Vale do Itajaí. E o volume de chuva que atingiu os nossos vizinhos poderia ter caído sobre nós. Uma questão de realmente o homem lá em cima, né? Mas não foi só o homem, foi o homem, né, que eu estou me referindo à divindade, mas fomos nós, homens, que provavelmente provocamos essa situação. A pergunta que devemos fazer é: estamos preparados para uma calamidade dessa magnitude? Estamos realmente fazendo o necessário para proteger nossa população e minimizar os efeitos de fenômenos naturais extremos, como foi esse? Neste momento, 10 cidades catarinenses decretaram estado de emergência devido também a recentes chuvas, incluindo municípios do Sul e também do Vale do Itajaí. Em especial, Rio do Sul, que tem enfrentado sérios problemas após essas intensas chuvas. Não estou aqui para criticar governos anteriores, mas é inegável que estamos estagnados há décadas em relação a grandes obras estruturantes. Falo de barragens essenciais para o controle de cheias. Estudos da Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA, ou JICA, indicaram a necessidade de construir 7 novas barragens de pequeno e médio portes no Vale do Itajaí. No entanto, apenas a barragem de Botuverá está com sinalização de início de obras. As barragens de Poço Redondo, Agrolândia, Mirim Doce, Petrolândia e Braço do Trombudo permanecem sem previsão de construção. Em outubro do ano passado, durante uma grande enchente, a barragem de José Boatê, a maior da região, não pôde ser usada adequadamente. As comportas estavam inoperantes, uma situação vexatória e de altíssimo risco que, graças a Deus, foi resolvida por ordens de determinação do governador. É preciso reconhecer, portanto, os desafios enfrentados pelo nosso governo, que teve que lidar com esse passivo em meio a uma situação de alto risco como foi. Recentemente apresentei aqui, nessa casa, um requerimento solicitando serviço de manutenção da barragem oeste em Itaió. Cobrei a instalação de um mecanismo de automatização do canal extravasor, bem como o conserto das comportas e a limpeza do reservatório. Diante desse cenário, é fundamental destacar as ações deste governo para enfrentar esses problemas. Foi lançado o programa Proteção Levada a Sério, que inclui a manutenção das comportas dessas barragens e um edital para a contratação de serviços de inspeção de segurança nas 3 principais barragens. Essas estruturas precisam estar em pleno funcionamento. Além disso, o governo estadual iniciou a dragagem do rio Itajaí a sul, começando pelo trecho urbano do Rio do Sul. A medida é crucial. Precisamos expandir essas medidas não apenas no Alto Vale do Itajaí, mas também no rio Itapocu, na região de Jaraguá e também em Tubarão. Precisamos unir esforços em prol da prevenção, visando a segurança da vida e do patrimônio das famílias de Santa Catarina. Sabemos que essa missão não é fácil, esbarrando em limitações de recursos, licenciamentos e aprovação de projetos. As previsões climáticas diante do aquecimento global não são muito otimistas. Isso não pode mais ser ignorado ou esquecido quando as nuvens dão lugar ao céu azul. Então, o que foi comentado ainda há pouco pelo presidente da Fiesc é exatamente isso. Nós temos que botar na cabeça que, a qualquer hora, pode vir alguma coisa do tipo ou pior aqui para o nosso Estado. E temos que estar preparados. É hora, portanto, de agir com responsabilidade e compromisso. Vamos trabalhar juntos para garantir um futuro mais seguro para todos nós. É hora também de ter ética e respeito no uso de mídias sociais nessa fase de desespero que enfrenta o Rio Grande do Sul. Se o alvo está sendo a política e políticos, informações criando o clima de terror e desinformação, quem acaba pagando caro é o cidadão,
que não sabe como recomeçar a sua vida. O hábito, melhor dizendo, o vício de produzir e compartilhar fake news por parte de muitos irresponsáveis tem influenciado negativamente iniciativas de ajuda humanitária no Rio Grande do Sul. Ninguém merece isso, não é, gente? Para terminar o meu pronunciamento, eu queria fazer uma singela, mas vocês vão entender, vocês todos são da política, são gente como eu, que de vez em quando sai para comer um lanche, é ou não é, sargento? Tem uma fotografia aí da dona Vini? Não. Bom, faleceu a senhora Vini Modro de dessas lanchonetes, né? E alguns anos atrás, em 2016, eu fiz uma publicação pequenininha, mas de coração. Final do dia eu ia lá comer o famoso X-salada. É o único do mundo com chucrute. O único, eu nunca vi X-salada com chucrute. A dona Vini fazia. Um beijo para toda a família e aonde ela estiver, lá, a companhia do nosso Salvador. Um abraço a todos. Deputado, ok, então o deputado Emerson Stein não vai se pronunciar nesse momento. Vamos na continuidade aqui dos partidos pela ordem de inscrição. Bloco União União PSD, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, Bloco Podemos, Republicanos e Novo e PP. Muito bem, não tendo mais orador nesse período, suspendo a presente sessão até às 16 horas, quando daremos início à ordem do dia. Suspensa a sessão.